Fala galerinha, sejam bem-vindos a esta aula que é uma aula incrivelmente importante. Você não pode deixar de assistir essa aula até o final. Eu vou te dar as minhas apostas para o Enem 2020. Eu vou te dizer o que com certeza vai cair no Enem 2020 e ainda vou te dar apostas aí que eu tenho de alguns tópicos quentes que podem aparecer na sua prova. Se você quer conferir isso tudo e ainda depois no final dá uma olhada no meu curso, né, que eu vou te mostrar o meu curso de revisão para o Enem. No final da aula aqui eu vou te dar todas as diretrizes de como você pode acessar o meu curso, como você pode adquiri-lo. Fica aqui comigo, eu tenho garantia de que vai valer a pena, tá? Sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Antes de qualquer coisa, pessoal, se você gostou da ideia do vídeo aí, já deixa o seu curtir aí, né? Eu sempre esqueço de falar isso, mas deixa o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e agora sim, bora! Então vamos nessa, né? Essa aqui é a nossa Masterclass. Olha só que nome chique, que nome bonito, né? Isso aqui é uma aula mestra, né? É a aula mais importante que eu já dei, tô falando para vocês. Olha só, aqui a gente vai falar sobre as minhas apostas para o Enem 2020. Só que antes da gente falar das apostas que eu tenho para o Enem 2020, eu vou te mostrar o que mais tem caído no Enem de acordo com as provas de 2017, 2018 e 2019, certo? As últimas 3 edições que nós temos acesso. Sabendo o que caiu ali, a gente já consegue ter uma boa noção do que esperar para esse ano, né? Que no caso é 2021, né? O Enem 2020 ele vai ser feito em 2021. Legal. Vamos nessa agora, galera, então. Aqui, agora, né? A gente vai ver, então, o que tem mais caído no Enem. O que tem caído no Enem, né? Esse é o nosso título e vamos escrever aqui o que tem caído no Enem. Como eu falei para vocês, eu vou escrever aqui o que eu tenho analisado para as últimas 3 provas do Enem. Então, os últimos 3 anos, né? 17, vou anotar de novo aqui, ó, 18 e 19. Cada edição do Enem tem 45 questões, certo? Acho que até a esse ponto, né, a essa altura do campeonato, você sabe disso. Então, dessas 3 edições aqui, nós temos um acervo, né, de 45 vezes 3 questões. Se eu multiplico 45 por 3, eu tenho 135 questões. Então, nessas 3 edições aqui, nós temos 135 questões de matemática para analisar. E agora eu vou te dizer o que mais caiu de conteúdo, né? Eu mesmo abri prova por prova, questão por questão, classifiquei qual que era o conteúdo e agora eu te mostro o que mais caiu, né? Dessas 135 questões, vamos fazer assim, ó, vamos começar do terceiro lugar, né? Para dar um suspense mais interessante. O terceiro assunto que mais caiu na prova de matemática nos últimos 3 anos é geometria plana. Geometria plana foi o assunto, então, que ficou em terceiro lugar. Geometria plana. Professor, quantas questões de geometria plana? A gente teve um total de 12 questões de geometria plana dessas 135 questões, tá? Beleza, agora vamos para o nosso segundo lugar. O segundo assunto que mais caiu foi razão e proporção. Então, olha só, nos últimos 3 anos, proporção. O que mais caiu, né, em terceiro e em segundo lugar foi geometria plana e razão e proporção. Razão e proporção, a gente teve um total de 14 questões. Então, olha só, das 135 questões que nós temos nessas 3 edições aqui, 28 foram sobre esses 2 tópicos que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, olha só a importância desses 2 tópicos. E agora o primeiríssimo lugar, né, o que mais caiu no Enem nessas últimas 3 edições foi a aritmética. A aritmética, o que é aritmética? Antes eu vou te dizer quantas questões caiu de aritmética. Chuta aí. Chutou? Beleza. É 20 questões. 20 questões de aritmética é muita coisa. E o que é uma questão de aritmética? É uma questão de matemática básica. Matemática básica. Operações básicas. Você sabe somar, dividir, multiplicar, eu tenho certeza. Isso aqui caiu muito no Enem. Então por que
o Enem, né, a galera não sai acertando todas essas questões aqui? Porque essas questões aqui, por mais simples que sejam as operações que a gente tem que fazer, elas envolvem muita, mas muita mesmo, interpretação. Então é aqui que pega, né, todo mundo nessas questões que caem bastante. É na interpretação. Portanto, geometria plana em terceiro lugar, razão e proporção em segundo lugar e aritmética, matemática básica, só que com muita interpretação aqui no primeiro lugar. Então, um conteúdo que é para ser fácil, né, matemática básica, se torna mais complicado justamente por causa da interpretação, né? São aqueles enunciados enormes que te dão 50 dados, que te pedem para fazer 50 contas, e a gente acaba se perdendo justamente pelo tamanho do enunciado, pelo tamanho de informação, pela interpretação. Beleza? A aritmética não é só isso, tá? Eu coloquei aqui também na aritmética questões sobre fração, sobre potenciação. Então, a parte básica da matemática, como eu te falei, entra aqui em aritmética. Então, a pergunta que eu te faço agora... Epa, chutei aqui, tremeu tudo, voltou. A pergunta que eu te faço é a seguinte: vai cair aritmética no Enem 2020? É óbvio que vai. Então, se você ainda está com dificuldade em interpretar questões, você ainda tem tempo para corrigir isso, né? Para treinar um pouco mais essa habilidade que é tão importante para o Enem. Beleza! Com isso, agora eu vou fazer uma coisa bem interessante aqui com vocês. Olha só. Eu vou mostrar qual que seria uma típica distribuição de questões, né, para o Enem. Exatamente, eu vou te dizer quantas questões que vai cair de cada coisa baseado no que a gente viu em 17, 18 e 19, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não tomem isso daqui como uma verdade absoluta. O que eu estou mostrando aqui é o que seria uma distribuição típica de conteúdos, tá? Típica distribuição de conteúdo para cada questão, baseado no que nós vimos em 17, 18 e 19. Eu vou te dizer, ó, baseado em 17, 18 e 19 vai cair tantas questões de aritmética. Então, isso é para você ter uma noção, não é para você achar que vai ser exatamente isso que vai cair, né? Até porque eu não sou vidente, né? Infelizmente, essa habilidade aí eu não tenho. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se as coisas forem parecidas com o que aconteceu nesses 3 últimos anos aqui, a gente vai ter 7 questões de aritmética. Lembrando, né? O Enem tem 45 questões. Então, depois que eu listar todas aqui, quanto que tem que dar a soma? 45. 7 questões de aritmética. Razão e proporção, 5 questões. Geometria plana, 4 questões. Porcentagem, 4 questões. Estatística e probabilidade, 3 questões cada. Geometria espacial, 3 questões também. Análise combinatória, 2 questões. Geometria analítica, 2 questões. Logaritmo, 1. Trigonometria, 1. E agora todas essas outras aqui, ó, escala, matemática financeira, visão 3D, tudo uma. Função de segundo grau, progressão aritmética, notação científica, função do primeiro grau. Então, somando isso daqui, você vai encontrar quanto? 45. Se a distribuição desses 3 anos aqui se repetisse exatamente nesse ano, né? É óbvio que isso não vai acontecer ao pé da letra, né? Mas isso é uma noção muito boa do que você pode esperar para o Enem. A pergunta que eu te faço aqui agora, a pergunta mais importante talvez dessa parte da aula... Eita, chutei de novo a câmera. É a seguinte: se caísse essa distribuição aqui, ó, na prova do Enem, você estaria preparado ou não estaria preparado para resolver? Responde aí nos comentários. Você estaria preparado ou não estaria se fosse exatamente essa distribuição aqui? Beleza? Responde aí para mim. E agora a gente vai falar então sobre as minhas apostas, né? Isso aqui não é aposta, né? Afinal, eu seria louco em apostar exatamente quantos números de questões que vai cair em cada assunto. Isso aqui é uma noção para você saber como direcionar os seus esforços nessa reta final, né? Para que você consiga conduzir uma revisão de qualidade. E não se esqueça, né? No final da aula eu ainda vou falar sobre o meu curso de revisão, que, né, não é por acaso, ele aborda os itens mais importantes, né, justamente focando aqui no que mais cai, né? A ideia é que você compre o curso e tenha a revisão prontinha, feita por mim lá, né? E você só assiste às aulas e faz exercícios. Agora vamos para as minhas apostas, tá? Eu tenho 2 apostas e essas apostas aqui
elas são relacionadas ao que nós estamos passando nesse ano. Nesse ano. Eu vou colocar duas apostas aqui, que são dois assuntos que eu falaria assim para você. Dá uma olhada com carinho nisso aqui. Dá uma olhada com carinho nesses assuntos, porque esses assuntos eles estão muito, muito, muito na cabeça das pessoas esse ano. Então, isso aqui está na cabeça de quem faz a prova do Enem também. As minhas apostas são duas, tá? A primeira delas é função exponencial, tá? Por que função exponencial? A maioria aí já deve ter entendido por que uma das minhas apostas é função exponencial. Porque em 2020 a gente teve o Covid-19. O Covid-19, né, a transmissão do vírus é um fenômeno que se comportou e que se comporta exponencialmente. O que significa isso? Significa que no início é tranquilo entre aspas, né? A gente não dá muita bola porque tem poucos casos, a gente não conhece ninguém que tenha a doença, a gente fica numa zona de conforto, pensando que nunca vai chegar perto da gente, né? O início, ele é muito lento, então se aqui é o número de dias, por exemplo, ó, nesse eixo, e aqui é o número de casos, no início a gente tem pouquinho caso, os dias passam, a gente nem percebe os casos aumentando, né? É tipo, no primeiro dia tem um caso, aí no 10º dia tem uns 4 casos, a gente nem percebe aumentando. Só que a função exponencial, ela cresce de uma maneira, certo? Olha só, ela aumenta muito rápido. No início é devagar, mas depois ela aumenta muito rápido. Então, de um dia para o outro aqui, ó, por exemplo, lá no início, a gente via um caso a mais, 2 casos a mais, coisa pouca. Volta nos gráficos lá, se você quiser dar uma pesquisada no Google aí, você vai ver isso. Agora, nos dias mais recentes, a gente pula de um dia para o outro, a gente vai ver uma mudança de 500 casos, né? Uma soma aí de 600 casos. Então, de um dia para o outro, lá no início, o número de casos aumentava pouco. Hoje em dia, aumenta muito. Então, função exponencial é um assunto que eu quero que você dê uma olhada com carinho. Eu vou resolver uma questão de função exponencial aqui com vocês para dar algumas dicas sobre isso, tá? Não vai ser só apontar as apostas aqui, não. Eu vou resolver questões com você. E um outro conceito que eu queria que você ficasse com ele na cabeça é o conceito de média móvel. Muito tem se falado em média móvel, certo? O que é a tal da média móvel? Se você ainda não sabe o que é a média móvel, presta atenção aqui, eu vou te dar uma explicação sobre o que é média móvel. Né? A média móvel ela tem sido usada para controlar, né? Para a gente conseguir ter uma noção, uma percepção de como que tem evoluído o coronavírus, né, ao longo das semanas. Então, deixa eu trazer aqui para vocês um calendáriozinho fictício, tá? Isso aqui é um calendário fictício de domingo a sábado, né, com os dias do mês aqui. Digamos que eu queira calcular a média móvel dos casos de Covid, tá? Dos casos de Covid-19 no dia 18, tá? Dia 18 desse mês que eu trago aqui para vocês. Primeiro, a média móvel tem que ser sobre um número de dias. Então eu posso calcular a média móvel sobre 7 dias, a média móvel sobre 14 dias. Digamos que eu queira calcular a média móvel sobre 7 dias, tá? E eu quero saber qual que é a média móvel do dia 18. Casos não, vamos trabalhar com mortes, que é o que tem sido mais, o mais feito, né, na mídia aí, né? A gente tem trabalhado com média móvel em casos de mortes. Então, digamos que eu queira a média móvel sobre 7 dias de mortes de Covid-19 no dia 18 do mês. Olha só, bastante informação, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no mapa no dia 18. Tá aqui o dia 18. Vou pintar ele de amarelo. Qual que é a média móvel de mortos no dia 18 desse mês aqui? A gente quer a média móvel sobre 7 dias. Então eu vou voltar 7 dias. Eu vou pegar o dia 18, o dia 17, o dia 16, o dia 15, o dia 14, o dia 13 e o dia 12. Fechou 7 dias, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu volto 7 dias, beleza? Então, para saber a média móvel de 7 dias de mortes pelo Covid-19 no dia 18, eu vou somar o número de mortes em cada um desses dias aqui
e vou tirar a média, vou dividir por 7. Então, a média móvel, ela vai ser a soma dos números de morte aqui desses dias. Então, digamos que o número de morte seja N. O N do dia 12, o N do dia 13, o N do dia 14, o N do dia 15, o N do dia 16, o N do dia 17 e o N do dia 18. Como é uma média, a gente divide isso daqui por quanto? Por 7, né? Eu estou avaliando 7 dados. Então, é a média das mortes nos últimos 7 dias. Então, a gente tem falado muito de média móvel esse ano e eu quero que você dê uma olhada, né, com carinho para esse conceito estatístico, porque ele pode aparecer na prova, certo? Então, digamos que você quisesse agora calcular a média móvel do dia 27. Você viria aqui no dia 27 e iria 7 dias para trás, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pegaria o número de mortes desses 7 dias e dividiria por 7, beleza? Somaria tudo e dividiria por 7. Esse é o conceito de média móvel. Então tá, esses dois assuntos aqui, como eles estão bem à tona, né? Eu diria para você dar uma olhadinha com carinho para eles, né? Função exponencial cai bastante até no Enem, então mais para a parte de logaritmos. Então é importante a gente ter uma noção legal disso aqui. Agora vamos fazer uma questão de função exponencial, né? O cara dá as apostas e não faz questão, é chato, né? Então eu vou vir aqui para vocês e fazer uma questão bem interessante do Enem de 2015, tá? 2015. Então, vamos dar uma lida nessa questão. Olha só, o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Olha só que maravilha, né? Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Então, a cada ano vai crescer 50% a produção. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria, beleza? E no primeiro ano, né, a gente sabe, no primeiro ano deu ali as 8.000 unidades. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T? Para T maior ou igual a 1. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é entender o enunciado, né? Isso aqui é o ponto de partida básico aqui para a gente conseguir resolver a questão. Eu vou chamar de T o número de anos, tá? Ele falou aqui, ó, função de T, né? Então, T é o número de anos. Vou até anotar aqui, ó. T é o tempo em anos. No ano 1, ou seja, T igual a 1, qual que foi a produção dessa empresa? 8.000 unidades. 8.000 unidades. Está escrito aqui, ó, no primeiro ano ela fabricou 8.000 unidades. No segundo ano, ela investiu em tecnologia e aumentou em 50% o número de unidades. Então, de 8.000, ela aumentou em 50%. Quanto que é 50% de 8.000? É a metade, né? 4.000. Então, nesse segundo ano aqui, ela produziu não 8.000, mas sim 8.000 mais 4.000 máquinas, ou seja, 12.000 máquinas foram produzidas. Máquina, nem sei se é máquina mais. É a produção, né? Produziu 12.000 coisas nesse segundo ano. Então, equivale a eu dizer que no segundo ano ela produziu 8.000 vezes 1,5. Quando eu tenho um aumento de 50%, se eu quero saber quanto que ficou a produção no ano seguinte, eu vou pegar, a produção vai ser a produção do ano anterior, vou chamar aqui de produção do ano anterior, multiplicado por 1,5. Essa vai ser a produção do ano atual. Por quê? Porque aumentou em 50% a produção em relação ao ano anterior. Então eu multiplico por 1,5, tá? Isso daqui é um conceito de porcentagem.
No terceiro ano, como é que vai ser isso daqui? Olha só, no terceiro ano, a produção vai ser a produção do ano anterior, que era 8.000 vezes 1,5, né? Eu nem vou escrever 12.000, vou escrever exatamente o que está aqui em cima. 8.000 vezes 1,5. Isso daqui é a produção do ano anterior, né? Nesse terceiro ano, a produção tem que aumentar 50%. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar 50% é multiplicar por 1,5. Então, eu multiplico por 1,5 esse número aqui. Agora, olha só, eu vejo que o 1,5 aparece duas vezes. Então, eu posso colocar um expoente aqui, olha só. Vai ficar 8.000 vezes 1,5 ao quadrado. Beleza? Aqui, a gente tem, então, a produção do ano 3 como sendo 8.000 menos 1,5 vezes, né? 1,5 ao quadrado. A produção do ano 2 era 8.000 vezes 1,5 na 1, né? E no ano 1 não tinha nada, mas eu posso dizer também que era 1,5 na 0, multiplicando aqui. Porque 1,5 na 0 é simplesmente 1, vai dar o próprio 8.000. Por que eu estou fazendo isso aqui, botar os expoentes aqui? Porque eu preciso chegar numa forma parecida com o que nós temos aqui, né? A função, ela é dada em função de t, né? É p em função de t. Então, olha só o que eu estou percebendo. Quando t é igual a 1, o expoente aqui é 0. Quando t é igual a 2, o expoente aqui é 1. Quando t é igual a 3, o expoente aqui é 2. Então, o expoente é sempre uma unidade menor do que o número do ano. Beleza? Então, se eu escrever isso daqui em formato de função, ó, botar o t em vermelho e o p em azul, isso vai ser o quê? O 8.000 ele se repete em todos os casos, né? Nesse caso aqui, nesse caso aqui e nesse caso aqui, né? O 8.000 está sempre presente, então o 8.000 vai estar na fórmula. Multiplicado pelo quê? Por 1,5, né? Aparece também em todos os casos. Elevado a t menos 1. Por que t menos 1? Olha só. Porque quando o ano era 1, o expoente é 0. Se eu substituo o t por 1 aqui, vai dar 1 menos 1, que é 0. Quando o ano era 2, o expoente era 1. Então, quando eu substituir o t igual a 2, vai ficar 2 menos 1, vai dar 1. Então, essa daqui é a função que expressa, né, o número de peças produzidas em função do ano, né? T é o ano. Isso, a resposta, a gente encontra na letra E. Então, a letra E é a resposta correta desse exercício. Então, galera, basicamente, essas eram as minhas apostas, né? A gente viu aqui, além das apostas, uma simulação de prova do Enem, o que você pode esperar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E agora, se você quer uma revisão estruturada, uma revisão que vai te preparar para fazer as questões do Enem, fica comigo aqui que eu vou te mostrar agora como que funciona o meu curso e como que você pode fazer para ter acesso a ele. Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o Revisão Rumo à Aprovação, o meu curso de revisão para o Enem. E agora eu vou te dizer tudo o que você precisa saber antes de comprar o curso, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu tenho que mostrar para vocês aqui, né, deixar bem claro, é que a matemática é um divisor de águas na prova do Enem, tá? É um divisor de águas. Por quê? Se você vai bem em matemática, a tendência é que a sua nota geral suba. Se você vai mal em matemática, a tendência é que a sua nota geral seja prejudicada. Por isso que eu chamo a matemática de um divisor de águas na prova do Enem, né? Ela tem muita importância. Matemática e redação são extremamente importantes para o Enem. Então, é importante que você faça uma revisão de qualidade para ir bem no Enem, né? Para dar aquela turbinada na prova, né? Na nota da prova. Bom, para quem quer o meu curso de revisão? É para aquele aluno que está preocupado com matemática, é para aquele aluno que não está se sentindo muito confiante em matemática, é para aquele aluno que está completamente perdido em matemática, porque a revisão ela é muito bem estruturada e ela vai te dar uma noção tanto da teoria como da prática. Então, não importa se você começou a estudar há pouco, né? Se você está estudando há pouco tempo ou há muito tempo. Porque a ideia do curso é trabalhar a revisão, né, obviamente, com teoria e prática, muita prática. Então, se você está estudando há pouco ou se você está estudando há muito tempo, o curso ele se aplica para você. Você que está estudando há muito tempo, né, uns 6 meses ou mais, desde o início do ano, de repente,
O curso ele vai ser uma oportunidade única para você conseguir ter ali uma revisão estruturada, saber o que assistir e sem perder muito tempo, né? A revisão rumo à aprovação é um curso que você faz em um mês, dedicando 30 minutos por dia, né? 20 a 30 minutos por dia. Então, as aulas são dinâmicas, são rápidas, elas têm menos de 15 minutos as aulas, então é fácil de assistir, é bem dinâmico e é por isso que eu estou dizendo para você, né, que não importa se você começou a estudar há muito ou há pouco tempo. E o prof, quem que é o prof? Sou eu, prof, né? O prof Caio, sou eu. Eu sou, pessoal, engenheiro civil, se você não me conhece ainda direito, eu sou engenheiro civil, sou professor de matemática já há vários anos, né? Dei muitas aulas no cursinho Me Salva, você deve conhecer o Me Salva. E eu tenho essa experiência em pré-vestibular, aí, ajudando alunos a passarem no Enem desde 2017, bem dizer. Então, eu tenho a experiência e a qualificação necessária para poder te ajudar a isso, tá? Hoje em dia eu faço mestrado em engenharia civil, então eu vivo matemática há praticamente 8 anos. Eu respiro matemática há muito tempo. E é por isso que eu tenho as condições necessárias para te fazer entender esse conteúdo. Pessoal, o curso é dividido em 7 módulos, ó, cada bolinha é um módulo. E os módulos eles são divididos por áreas da matemática, certo? Então, por exemplo, o módulo 2 é aritmética, o módulo 3 é razão e proporção, o módulo 4 é geometria plana, e assim por diante. A gente fala sobre os assuntos mais importantes para o Enem, é justamente aquela revisão que você precisa para dar aquela turbinada na sua nota. Os 4 primeiros módulos, eles são liberados imediatamente no momento em que você faz a inscrição por curso, tá? Então eles são liberados imediatamente. Só que os módulos 5, 6 e 7, eles são liberados no dia 23 de novembro. Por que, professor, que você não larga os 5, 6 e 7 junto já com a inscrição ali? Porque eu quero que você tenha um tempo para absorver esses conteúdos aqui. Depois desses 4 primeiros módulos aqui, eu vou deixar para você uma lista bônus de exercício, né, com exercícios cuidadosamente selecionados, para que você consiga resolver essa lista e trazer dúvidas numa aula ao vivo que a gente vai ter, tá? Os módulos aqui eles são todos gravados, tá? Só que vai ter 3 aulas ao vivo. Então deixa eu até colocar aqui para vocês, olha só. Os módulos, eles são gravados, como eu falei para vocês, né? O conteúdo gravado você vai precisar de uns 30 minutos por dia para assistir, né? Claro, 30 minutos eu estou contando que você vai pausar as questões, tentar resolver por conta própria, depois ir assistir o vídeo. Senão em 20 minutos você faz. 30 minutos por dia, tá? Isso é o que você vai gastar de tempo para fazer essa revisão no meu curso, beleza? Só que a gente vai ter também 3 aulas ao vivo, claro, exclusivas para alunos do curso. 3 lives. A primeira live vai ser aqui, ó, depois do 4º módulo. Então, antes de eu liberar esse daqui, vai ter a live para resolver questões que eu vou deixar para vocês na lista de exercícios sobre esses 4 módulos aqui. Então, a primeira live é sobre resolução de exercício desses assuntos aqui. A segunda live, ela vai ser depois que você já tiver feito essas aulas aqui, tá? Então, vai ser uma live para resolver exercícios sobre esses assuntos aqui, né? Eu vou deixar esses exercícios para vocês numa lista. O curso, ele tem muita questão gravada, que eu gravei a resolução, mas tem também bastante questão para você treinar e a gente resolver juntos nessas lives aqui. Isso dá 2 lives, e a gente ainda vai ter uma terceira live para falar sobre assuntos mais complicadinhos do Enem, como logaritmo, função trigonométrica, assuntos que, se eu conversar diretamente com você, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua compreensão. O meu acompanhamento, pessoal, nesse curso, ele é direto, você vai ter o meu contato para me mandar a dúvida que você tiver, a aflição que você tiver, o momento que você quiser. Você vai ter lá o contato direto comigo. Além disso, cada aula tem uma seção de comentários que você pode comentar, deixar feedback da aula, dizer quais foram as suas dúvidas. Esses comentários também serão todos respondidos. Então, eu vou te pegar na mão e vou te deixar lá no Enem, né? É o que eu estou falando desde o início que eu comecei a falar sobre o curso, eu estou falando isso. Quanto que vai custar isso daqui? Cara, isso aqui vai ser um horror de caro, eu não vou ter condição para pagar isso. Calma, calma, não vai ser não. Eu estou com um preço promocional, mas é por tempo limitadíssimo.
87 reais. Você paga uma vez só, você paga esses 87 reais aqui e tem acesso ao curso inteiro, módulos 1 ao 7, tá? 87 reais. Você ainda pode pagar em 9 vezes no cartão de crédito ou você pode pagar no boleto também, tá? Então, essas são as formas de pagamento, dá para pagar no PayPal também. Esse aqui é o preço promocional, tá? Ele vai ficar algumas horas disponível para você. Então, se você está vendo esse vídeo e o preço ainda está 87, corre e compra agora. Já depois ele vai passar para 107, tá? 107. Então, 107 é o preço depois, né, desse período promocional e 87 é o preço que você vai pagar agora, se você fizer a inscrição agora. Beleza? Bom, como eu falei, você paga uma vez só, né? Dá para parcelar. Você só precisa acessar o link lá que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Então, fiquem espertos, tá? Essa basicamente é a ideia. E, além disso, o curso tem vagas limitadas, tá? São vagas limitadas. Como é que eu ia dar esse acompanhamento direto, né? Escutando a sua dúvida personalizado se eu desse esse curso para todo mundo? Não dá, né? Eu vou limitar as vagas. Então, elas podem acabar a qualquer momento, tá? De qualquer forma, a gente vai fechar, né? Vai ser 7 dias que você tem o carrinho aberto. Então, 7 dias que você tem a oportunidade de comprar o curso, né? Pelos próximos 7 dias. A partir de hoje, que é dia 5 de novembro. Então, até o dia 12 de novembro você pode comprar o curso. Depois disso, fecha, né, as inscrições, você já não pode mais se inscrever. E daí, lamento, mas não vai ter mais vagas, né? Pelo menos pretendo não abrir mais nenhuma vaga até o final do ano. Então, aproveite esse período, tá? Você tem até o dia 12. Eu começaria, né, a olhar isso aqui agora, afinal, você tem um desconto aí bem interessante de se você comprar agora. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mandem as dúvidas para mim, pode deixar nos comentários. Fiquem à vontade, beleza? Um abraço, pessoal, e a gente se vê dentro do curso, combinado?